Bom, pessoal, vamos dar uma olhada então nos componentes visuais do JSF. Hoje vamos ver o slide da parte 1. Vamos mostrar alguns componentes visuais para confecção de telas em JSF, vamos usar os formulários e manipular esses dados para apresentação. Então, vamos ver basicamente componentes que a gente coloca no XHTML e como que a gente pega esses dados no ManageBean. Vamos falar sobre a estrutura básica, caixas de texto, rótulos, campos ocultos, caixas de seleção, que são os elementos básicos aí, tá? Componentes visuais. Então, eu já falei para vocês que as telas no JSF são definidas nos arquivos XHTML. São nelas que nós colocamos os componentes visuais a partir de tags. Para obter a documentação completa, vocês podem dar uma olhadinha nesse link aqui, ó, que pega do Java Server Faces 2.2. 3 bibliotecas de tags e URIs que eu preciso colocar nas minhas páginas para que eu consiga usar os componentes. Então o core, que é com essa URI, o HTML com essa URI e o Facelets com essa URI. O core são bibliotecas básicas, são tags básicas para uso no JSF, HTML são tags de componentes de tela e Facelets são outras bibliotecas do próprio Facelets, que é o engine de renderização de telas que o JSF usa. Essa é a estrutura básica de um documento XHTML. Perceba que aquelas URIs são colocadas aqui no HTML, tá? XML-NS aqui. Tem que pôr h2.read barra h2.read, h2.body barra h2.body e daí os componentes vão aqui dentro. Essa é a estrutura básica de um arquivo XHTML. A página então é delimitada por HTML barra HTML, as bibliotecas são importadas pela propriedade XML-NS, né, fornecendo os namespaces para a gente usar as tags. Dentro do HTML eu tenho que ter o head, o h2.read e o h2.body. E eu tenho que usar essas tags porque o render response pode colocar algum script que seja necessário nessas tags aqui, então ele pode querer colocar alguma coisa importante. Então tem que usar essas tags hhead e hbody. Os formulários são definidos pela tag h2.form. Dentro do h2.form é onde eu coloco meus componentes de dados. Por default, tudo que eu faço no meu formulário é enviado pelo post, tudo é enviado via post. E os elementos que eu posso colocar dentro do formulário são caixas de texto, rótulos, campos ocultos, caixa de seleção, botões e links, textos e imagens, componentes de organização, tabelas, mensagens, scripts e CSS, e até comandos de repetição que vão nos ajudar. Então a gente vai ver todos esses componentes aqui, como que eu faço eles usando o JSF. Aqui está um exemplo de um formulário JSF, perceba que aqui no h2.body, barra h2.body, é onde eu tenho o meu formulário, h2.form, barra h2.form. Eu não digo para onde que o formulário vai, eu simplesmente coloco um command button que vai fazer a minha ação. Nesse caso aqui eu estou fazendo um output label para mostrar um label, estou colocando input text com um dado que vem de um ManageBean e o command button não está efetuando nenhuma ação, só enviando esses dados e preenchendo no ManageBean. É a única coisa que esse JSF faz. Quando você mandar executar esse comando, esse arquivo, ele vai aparecer isso aqui para mim, ele vai renderizar então o meu label, a minha caixa de texto e o botão, que são as três, voltando aqui, né, que são as três coisas que eu pedi para mostrar, ó, o label, a caixa de texto e o botão. Se você pedir para mostrar o código HTML daquela página, ele vai mostrar esse código doido aqui, ó. Então você veja que ele ainda renderiza um form barra form para você, só que ele renderiza um form cujo action vai para algum lugar dentro do Faces aqui, ó, seu projeto barra Faces, ok? Opa, apertei errado. Dentro ele coloca um campo hidden contendo um código, esse código o JSF usa para recuperar os dados do teu formulário. Aí ele coloca um label, coloca o input text, coloca o botão de submit e guarda um outro campo hidden que mantém o estado dos componentes. Então isso aqui tudo é interno que ele usa. A gente chama de binding quando a gente faz a ligação de um componente com um componente de tela com alguma coisa dentro do ManageBean. Tem dois tipos de binding que a gente pode fazer, isso é ligação, né? Ligação de valor, então é quando dentro de um input text, por exemplo, num formulário, eu digo que o valor desse input text está ligado com essa propriedade desse ManageBean. Significa que quando eu for submeter esse formulário, o dado que o usuário digitar nesse input text vai ser colocado dentro dessa propriedade. E quando eu for mostrar esse formulário, o dado dessa propriedade vai ser mostrado nesse lugar aqui. Quando isso acontecer dentro do ciclo de vida que a gente viu na outra aula do JSF, o ManageBean vai ser invocado com os métodos getNome e setNome, tá? Aqui.
E também existe o bind de componente, que eu ligo esse input text com um componente do tipo input text aqui, tá? Na verdade é HTML input text. Então, esse componente, ao invés de eu ligar só o valor, ele vai estar ligado dentro do ManageBean a um componente do tipo HTML input text, que vai fazer a representação desse componente dentro do ManageBean. E aí eu consigo ter outras coisas, tá? Outras propriedades, outros atributos do meu componente aqui. Consigo ter uma manipulação muito maior. No nosso caso simples, a gente vai fazer sempre o binding por valor, tá? A gente vai colocar aqui o atributo do ManageBean. No nosso caso simples aqui, a gente vai fazer só a ligação por valor, quer dizer, o valor que o cara digitar na página vai ser colocada na propriedade nome do PessoaMB e quando for mostrar essa página, ele vai pegar o dado que está lá no PessoaMB. O processamento disso daqui, então, foi como eu expliquei, quando você está mostrando a página, ele executa um getNome para pegar o dado desse ManageBean lá no RenderResponse, e quando você está submetendo, ele executa um setNome. Então veja que esse é um dos motivos pelo qual a gente não usa o Expression Language com dólar aqui, a gente usa cerquilha, porque com o cerquilha você está indicando pro framework que esse dado aqui vai ser processado em duas fases diferentes, na ida e na volta. Quando a gente colocou dólar lá no JSP, ele só usava aquilo lá para mostrar o dado, ok? Então essa é uma das grandes diferenças do Expression Language aí. Vamos começar a falar sobre os componentes. Então, vamos falar sobre caixas de texto, rótulos e campos ocultos. É muito simples, são 3 componentes que a gente usa para fazer isso. Para mostrar uma caixa de texto é h:/input text. Para mostrar um text area, quando você digita um texto com várias linhas de texto, é um h:/input text area, com A minúsculo. E para você digitar um elemento que não vai ter eco, que vai mostrar os asterisquinhos, as bolinhas lá, né, que é para digitar uma senha, é o h:/input secret, que é a mesma coisa que o input text, só que não tem eco. h:/input text possui vários atributos, né? Você tem o valor, o value, que é ligado no componente a partir da Expression Language, e aí você tem algumas coisas bem legais, por exemplo, read only, true ou false, se ele fica somente de leitura ou não, disabled, true ou false, se o elemento vai estar desabilitado, isso é, não recebe o foco, required, true ou false, se o elemento é requerido para submeter, veja que você tem esse controle já no XHTML. E aí, required message, se por acaso ele não preencher, que mensagem que ele mostra. Max length, a quantidade máxima de caracteres. Size, que é o tamanho em caracteres do componente para mostrar na tela. O title, que vai mostrar o tooltip text. E aí também tem style, para colocar o CSS que você quer. E o style class, se você tiver um CSS elaborado e você tem uma classe que você quer aplicar. Fora isso, também tem os eventos de JavaScript, um focus, um clique. Isso é, você também consegue colocar no teu XHTML código JavaScript. Então, veja que esses atributos do componente h:/input text te ajudam, te facilitam aí a gerar um componente com o comportamento que você quer. Aqui tem um exemplo de uso, ó, h:/input text, o value para fazer o binding de valor com um ID. Quando esse cara for renderizado, né, tem um output label aqui, ele vai renderizar para um label e para um input do type text. Ele vai dar esse nome, tá? Esse nome em geral é formado pelo nome do formulário, 2 pontos, o nome do componente. Se você der o nome do componente e nome, ele vai vir nome para cá. E no browser vai ser apresentado dessa forma. É um input text normal. Para fazer um input text area, você tem 2 atributos que são diferentes, que é o cous e o rows, para dizer a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que você quer mostrar. E aí o disabled, read only, require message, title, value, style class events são a mesma coisa do input text que nós vimos agora há pouco, tá? Só vai mudar esses 2 aqui e o tipo de componente que ele vai renderizar. Aqui está o exemplo do input text area que a gente usou, ligando com um atributo lá, uma propriedade lá do ManageBean, uma propriedade string provavelmente aqui, e ele vai renderizar um text area para mim e vai ficar com essa carinha aqui no browser. Claro que depende do browser, talvez o desenho seja um pouquinho diferente, mas vai ficar com essa cara. Então o input text area é bem tranquilinho. Já o input secret também funciona do mesmo jeito que o input text, e só que ele tem um atributo a mais que é o redisplay, que você coloca true ou false, por default ele é false, significa que ele vai recarregar ou não o valor que está vindo ali, se você quer ou não mostrar. Óbvio que se você mandar mostrar, se o cara for lá e der no browser lá para mandar mostrar o código fonte do
da tua página HTML, ele vai ver o que foi colocado aqui dentro. Então a gente mantém como falso, quer dizer, não seta esse redisplay, só se você quiser mesmo. Aí você usa h2.input_secret, também ligando com uma propriedade do ManageBean, vai ser renderizado para um input do type password e vai ter essa carinha aqui, só que quando você digita não tem eco, né? Vai aparecer esse símbolo estranho aqui. Bem tranquilo também o input secret. Aqui tem um exemplo de um XHTML. Então veja, você precisa daquela parafernália que tem antes, que é eu definir lá na estrutura básica do documento XHTML, precisa da parafernália depois. E aí dentro do h2.bar e aqui do /h2.bar, você tem um formulário que possui um label e um input text, um label e um input secret e um label e um input text area. Você precisa do ManageBean exemplo MB, que contém essas três propriedades aqui. Nome, daí tem um getNome, setNome, senha, daí tem um getSenha, setSenha, e descrição, daí tem um getDescrição, setDescrição. Esse panel grid que está aqui, ele serve para fazer o seguinte, ó. Significa que ele vai pegar, quantas colunas tem? 2, vai pegar de 2 em 2 componentes e vai colocar um do lado do outro. Então esses dois aqui ele vai colocar um do lado do outro, daí vai pular uma linha, esses dois vai colocar um do lado do outro, vai pular uma linha, esses dois vai colocar um do lado do outro, vai pular uma linha. Ele vai criar uma tabela para a gente. E ao final a gente tem aqui um command button, que quando eu pressionar esse botão, cujo nome é enviar, ele vai pegar os dados do formulário e preencher no ManageBean. Essa é a descrição que está ali. Está aqui o nosso ManageBean, que como ele tem que estar, não pode esquecer dos setters e getters. Aqui está o HTML que vai ser gerado quando você rodar esse arquivo. Olha, vai gerar um formulário que vai mandar para alguma coisa dentro do Faces lá. Vai criar o nosso input hidden com o nome do formulário. Aí ele gerou, ó, no nosso componente de organização aqui, ó, o panel grid com 2 colunas. Olha o que ele gerou para nós aqui. Ele gerou um table com 2 colunas e a cada 2 colunas ele pula uma linha, cria um tr para nós aqui, ó. Então ele criou um label, um input text, criou um label, um input password, criou um label e um input e um text area. Ao final ele colocou uma linha só com o botão de submit, criou aquele campinho hidden que é controle dele e esse é o nosso HTML que foi gerado a partir daquela página. Agora eu peço que vocês então parem o vídeo, executem esse trechinho de código, façam esse cara funcionar e deem uma olhada, ver se ele gera realmente esse HTML que está sendo colocado aqui. Então pausem o vídeo antes de continuar e façam esse exercício. Vamos falar um pouquinho sobre rótulos então. A gente já usou os rótulos, mas daí só para formalizar aqui, ele renderiza um elemento do tipo label, né, que é um rótulo para um componente. E aí, por exemplo, quando você pega componentes pequenos, como por exemplo o checkbox, que ele é um componente que é um quadradinho só, a área clicável do componente é pequena. Quando você coloca um label em HTML, ele aumenta essa área clicável do componente. Para criar um label, você coloca h2.outputLabel. Os atributos é value, que é o texto do rótulo, for significa o ID do cara para o qual eu estou criando esse label, e aí tem style, style class e eventos. Olha o exemplo aqui, eu criei um input text cujo ID é nome. Para eu criar um label para esse cara, é só fazer um output label for nome. E esse aqui é o texto que vai aparecer lá. No nosso exemplo anterior, cada um dos componentes tinha um label, output label aqui, ó, for nome, for senha, for descrição. Então é assim que a gente usa um label. Um exemplo em JSF aqui, ó, output label. Ele, quando é renderizado, gera um componente tipo label para nós. E o for dele também vai ser gerado para o ID correto do componente e vai ser apresentado dessa forma. Então funciona bem tranquilinho o nosso rótulo. Campos ocultos são aqueles inputs do tipo hidden, que são componentes que não aparecem no formulário, mas são submetidos junto com o formulário. Para fazer isso em JSF você usa h2.input_hidden. E os atributos são o ID e o valor, que você pode usar, fazer a ligação com o EL também. Então é bem tranquilo de usar campos ocultos. Aqui tem um exemplo, ó, input hidden, o ID do campo e o value dele. Quer dizer que ele está atrelado a essa propriedade ID do pessoa MB. Então, quando vocês precisarem usar um campo do tipo hidden, vocês podem usar ele dessa forma, ok? Vamos às caixas de seleção.
Nós temos 7 tipos de caixas de seleção em JSF. O Select Boolean Checkbox, que cria um checkbox para seleção do tipo sim e não. Então é sim e não, é um checkbox para sim e não, vinculado a uma propriedade booleana do nosso ManageBean. A gente tem o Select One Menu, que ele cria um combo box, onde somente uma opção é mostrada por vez e somente uma pode ser selecionada. Esse Select One Menu ele vai criar para nós um botãozinho do lado, é um combo, vai criar um botãozinho que você pressiona e ele abre aquela lista suspensa. Aí nós temos o Select Many List Box, que ele cria um list box onde várias opções são mostradas e várias podem ser selecionadas. Esse Many do list box aqui significa quantas podem ser selecionadas e esse One do Select One Menu significa quantos podem ser selecionados. Aí você também pode criar o Select Many Checkbox, tá? Que ele cria vários campos de checkbox para seleção de múltiplas escolhas. Se antes eu tinha um Select Boolean Checkbox para selecionar um, aqui nesse Many ele cria vários, e aí eu consigo dizer se eu quero eles em ordem vertical, horizontal. Eu tenho o Select One Radio, que ele cria vários campos do tipo rádio, button, né? Mutuamente exclusivos, onde somente um pode estar selecionado. Eu tenho o Select One List Box, que é a mesma coisa do List Box, do Main List Box, só que somente um pode estar selecionado. E um que é esquisitão, que a gente nunca usa, que é o Select Many Menu, que ele cria um combo box onde eu poderia selecionar mais de uma opção, mas a gente realmente não usa esse cara aqui, ok? Olha aqui um exemplo de como eles são mostrados, ó. Select Boolean Checkbox, para criar um cara de seleção sim e não. Select Many List Box, onde eu posso selecionar vários, é um list box que eu posso selecionar vários. Select One Radio, cria vários botões de rádio, onde eu posso selecionar um. Select Many Menu é um combo, onde eu posso selecionar vários. Aqui depende do navegador, como é que ele vai renderizar isso. Select One Menu é um combo box. Select Many Checkbox, ele cria vários checkbox onde eu posso selecionar todos vários checkbox. E Select One List Box é a mesma coisa do Many List Box, mas eu posso selecionar somente um elemento aqui de dentro. As minhas caixas de seleção eu posso ligar elas com propriedades do ManageBean usando o value aqui, nosso binding normal. Tá? E aí eu só preciso tomar cuidado com o tipo de propriedade que eu tenho que criar, se é booleana ou se não é booleana, e com a quantidade. Naqueles em que eu posso selecionar mais de um, como é o nosso caso aqui do Select Many List Box, isso aqui tem que ir para uma lista. Tudo bem, o JSF controla isso, mas no ManageBean você tem que ter definido a propriedade que recebe aqui no value como sendo uma lista, ok? Então vamos aos componentes de seleção. Checkbox único a gente usa Select Boolean Checkbox. Ele vai renderizar um input type checkbox para selecionar sim e não. Tem alguns atributos como o ID, que é o identificador único, o value, se eu quero já selecionar, já vir com alguma coisa selecionada, ou a ligação de um ManageBean, disabled, read-only, que a gente já tratou. Aqui tem um exemplo, ó, eu faço assim, h2.select boolean checkbox, aqui eu estou setando ele como true. Por que eu teria um checkbox que não está ligado com ninguém e já vem setado? Por exemplo, se você quiser usar ele em JavaScript, ok? Esse cara vai ser renderizado para isso aqui, ó, input type checkbox. Como ele está true aqui já selecionado, ele cria checked igual a checked. Como o JSF usa a sintaxe XHTML, na sintaxe XHTML eu não tenho, você nunca tem um atributo sem valor. Aqui, ó. Por isso que ele não é só checked que põe, é checked igual a checked. E ele renderiza assim no browser. Aqui está um exemplo, ó, do meu painel grid, que eu já expliquei para vocês. Aí eu estou fazendo um output label, que eu já expliquei para vocês também. Aí tem um boolean checkbox, chamado, que está ligado com a propriedade fumante do meu exemplo MB. Tem um boolean checkbox cardíaco, ligado com o cardíaco. E tem um boolean checkbox que tem o valor true, só isso. Para isso aqui funcionar, meu exemplo MB tem que ter uma propriedade fumante, aí get fumante, aliás, is fumante e set fumante, e cardíaco, is cardíaco e set cardíaco, para poder funcionar. Aqui meu ManageBean, fumante e cardíaco. Lembrando que o getter, né, das propriedades booleanas é sempre is. Então é is fumante, ok? E is cardíaco também. Agora peço que vocês façam esse exercício de checkbox, vejam ele funcionando, né? Pausem o vídeo e façam esse exercício
funcionar. Vamos ao Select Many Checkbox. Ele cria uma lista com vários checkboxes, quer dizer, ele renderiza uma tabela e dentro dessa tabela ele coloca um monte de checkbox. Tem algumas propriedades a mais aqui, tá? Tem o ID, tem o value, né? True ou false é o valor do componente, que pode ligar uma propriedade lista de um ManageBean. Tem o layout, se eu quero colocar esses meus checkboxes em linha, um do lado do outro, ou em page direction, um embaixo do outro. Você vai ter border ou não vai ter. Disable, read only, style, style class e eventos. Quando eu coloco o layout line direction, ele coloca um do lado do outro. Quando eu coloco o layout page direction, ele coloca um embaixo do outro. Essa é a diferença entre os dados dessa propriedade. Então vamos lá. Para carregar cada um dos itens, quer dizer, que eu quero que sejam os meus checkbox, eu uso dentro do Select Many Checkbox, eu uso a tag fSelectItem, ok? Aí eu preciso colocar no meu namespace esse cara lá. Okay? Então, para cada checkbox que eu quero que esteja dentro do meu Select Many Checkbox, eu tenho que criar um Select Item. Esse Select Item tem os seguintes atributos. Item Value, Item Label, que é o texto que vai apresentar na opção. Item Value, que é o valor a ser submetido quando não tiver selecionado, quando eu tiver selecionado. Item Disabled, True ou False, se eu quero saber que esse cara está desabilitado ou não. E esse No Selection Option aqui, True ou False, a gente vai usar ele mais lá no Combo Box, tá? No Select One Menu. Mas é para dizer que esse cara, ele é uma opção que não vai ser selecionável, do tipo, selecione uma cidade, tá? Aquelas opções que não são selecionáveis, só são opções informativas. Aqui está o exemplo, ó. Select Many Checkbox, setei a direção dele. Aí, olha só o que eu fiz aqui, ó. Select Item, o Item Label, que é o que vai aparecer, é Santa Catarina, e o item value, que é o que vai ser submetido, é SC. Aí eu tenho Paraná, PR, Rio Grande do Sul e RS. Aqui eu não coloquei value, portanto eu não estou ligando isso aqui com ManageBean nenhum, mas a gente precisa ligar, eu já vou mostrar para vocês. Esse cara aqui ele vai ser renderizado como uma tabela, olha aqui um table barra table, onde a cada linha, TR, TD aqui, eu tenho um componente, ó, input do tipo checkbox com o valor SC e aí um label para ele com o que eu coloquei no item label. Então, para cada um vai ter isso e vai ser apresentado no browser desse jeito. Aqui um exemplo de código no XHTML, painel grid que a gente já viu, então não vou mais falar dele. Aí eu tenho um Select Many Checkbox. O meu Select Many Checkbox está ligado com o exemplo mb.escolhidos. Isto é, no meu ManageBean eu tenho que ter uma propriedade de escolhidos que vai receber quem é que está selecionado. Esse escolhidos aqui, pela característica desse Select Many Checkbox, como eu estou enviando aqui essas strings, ele vai ser uma lista de strings. Para cada checkbox que eu quero que esteja dentro dessa minha lista de checkboxes aqui, eu coloco um f2.selectItem com o seu label e o seu value. Label e value, label e value. Aí o botão enviar, como não estou executando ação nenhuma, ele só vai preencher o meu ManageBean. Vamos ao ManageBean. O meu ManageBean está aqui. Perceba que eu tenho que ter uma lista de strings, que eu chamei de escolhidos, e aí eu tenho que fazer o setter e getter dessa lista. Eu criei ela como um array list. E se eu quiser inicializar a minha lista com alguns valores já preenchidos, para que quando eu mostre essa minha tela já venha com alguma coisa preenchida, eu posso criar um método. Eu sempre gosto de usar o nome do método como init. Então eu crio um método que preenche já a minha lista com alguns valores. Aqui eu estou preenchendo com PR e SC. Perceba que esse PR e SC tem que ser os values dos meus checkboxes, senão não vai funcionar. Ok? E para que este método execute, né, inicialmente, para que ele seja invocado antes de mais nada, eu coloco uma anotação chamada @postConstruct. Essa anotação indica, execute esse método logo depois do construtor. E por que eu não coloco isso no construtor? Porque o JSF usa um esquema de proxy dentro dele lá, que ele chama o construtor do ManageBean duas vezes. Então, se eu colocar isso dentro do construtor, ele vai estar sendo executado um método, esses códigos, duas vezes. Então, eu sempre uso postConstruct.
Tudo bem, pessoal? Nunca colocamos código dentro do construtor de um ManageBean. Então agora eu peço que vocês pausem o vídeo, executem esse trecho de código, vejam funcionando para poder continuar no próximo slide. O Select One Radio, ele vai criar uma lista também, apesar de aparecer o One ali, ele vai criar uma lista, mas vai ser uma lista de botões de rádio. E aí somente um desses botões de rádio pode poder ser selecionado, eles são mutuamente exclusivos. Então ele vai renderizar também uma tabela e dentro dela vai ter os botões de rádio. Mesmos atributos, a value para ligar com a propriedade do ManageBean, layout, daí line direction, page direction, border, disabled, read only, mesmas propriedades. Para cada item, para cada botão de rádio que eu quero que esteja dentro do meu Select One Radio, eu preciso colocar um fSelectItem, ok? Aí, para cada um deles, eu vou ter um item. E aí, os atributos são os mesmos, tá? Item label, item value, item disabled e no selection option. Isso a gente vai ver para frente. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho um Select One Radio, page direction. Eu tenho um item chamado masculino, cujo valor é M. Eu tenho um item chamado feminino, cujo valor é F. Esse cara vai ser renderizado para uma tabela também. E dentro dessa tabela, olha só que interessante, ele vai criar meus botões de rádio. E a regra para fazer com que os meus botões de rádio sejam mutuamente exclusivos, eu não sei se vocês lembram, é você colocar o mesmo nome, tá, em HTML. Aí ele gera um sequencial nos IDs, o JCF faz isso para nós, e o value é o que vai ser submetido. Esse cara vai ser renderizado desse jeito aqui no nosso browser. Olha o exemplo aqui. Está aqui, ó, Select One Radio. Ele está ligado com o exemplo mb.sexo. Esse exemplo mb.sexo, como não é uma lista, como somente um vai estar selecionado, ele vai ser uma propriedade string no meu exemplo mb. E aí, meu select items aqui dentro, ó, o value, que é o que vai ser submetido, e o label, que é mostrado. Value submetido e label mostrado. Para rodar esse exemplo, meu ManageBean tem essa cara aqui, ó. Claro que você vai estar rodando esse ManageBean, talvez com todos os exercícios cumulativos, tá? Então, se você estiver vindo com o exemplo MB cumulativo, vai adicionando, tá? Vai adicionando os atributos e vai adicionando setters e getters. Com isso, eu consigo rodar esse exercício. Por favor, pausem o vídeo. Façam a execução dessa aplicaçãozinha com o sexo para ver ele funcionando antes de continuar na próxima execução. O próximo componente é o Select One Menu. Esse é legal porque ele faz combo box para nós. Então ele renderiza um elemento do tipo select com o atributo size igual a 1 sem o atributo multiple. Tá? Então size 1 significa o que vai ser mostrado e sem o atributo multiple significa que você vai poder selecionar somente um elemento. Tá? Então é isso que faz o select. Os atributos dele é o ID, o value, que vocês já sabem, o value é sempre a propriedade que liga com o ManageBean, ok? Disabled, read only, style, style class, eventos e assim por diante. De novo, cada uma das opções que vão aparecer na tua combo box precisam ser colocadas com um f:2.selectItem, a gente já sabe como é que ele funciona. É a mesma tag, mas dentro de componentes diferentes, ok? Olha só como é que fica aqui, ó. Eu tenho um Select One Menu, coloquei dois Select Itens aqui, então eu tenho um masculino M, feminino F, vai ser renderizado para um Select, e agora o meu Select Item, como ele está dentro do Select One Menu, ele vai ser renderizado para Option, ok? E aí vai ser mostrado no browser desse jeitão aqui, depende do seu browser aí, ele mostra de um jeito ou de outro. Exemplo de código, está aqui o nosso Select One Menu, está ligado com a propriedade sexo, que vai ser, como eu vou selecionar somente um cara aqui, ele vai ser uma string. Aí o select item lá dentro, com o label e o item value, item label, item value, botão de submit. O nosso ManageBean vai ser exatamente igual ao outro, né? Só que agora ele vai estar recebendo esses dados a partir de uma combo box. Então peço que vocês pausem o vídeo agora, rodem esse exemplo de combo box para ver se ele funciona. Deem uma olhadinha no HTML, vejam o código-fonte do HTML para ver se fica do jeito que eu mostrei ali mesmo, tá? Vocês precisam ter essa fluência de como ele está gerando os componentes, tá? Antes de continuar, então, façam esse exercício.
O Select Many List Box, ele vai criar para vocês um list box com seleção múltipla. Isso é, vai ser um list box onde você pode selecionar vários elementos apertando Ctrl, por exemplo. Então ele renderiza um select também, só que esse teu select vai ter o atributo size igual ao número de opções que você pediu e com atributo múltiplo. Então ele vai fazer isso para nós. Então, além dos atributos que a gente já conhece, vai ter um atributo size que indica quantos elementos vão ser mostrados. Se não for especificado, ele vai tentar mostrar todos, né? Se tiver necessidade, ele vai colocar um scroll bar aí. Ele não vai mostrar todos, mas vai ter um scroll bar. De novo, para cada elemento, dentro você tem que colocar um select item. A gente já conhece como é que ele funciona. Aqui o nosso exemplo, ó, select many list box, com 2 select itens aqui. Aí tem o verde, verde, azul, azul, azul com A. Ele vai renderizar um select. Perceba que ele renderizou com o múltiplo aqui, e ele colocou para nós aqui o size 2, que é a quantidade de elementos. Mas eu posso, se eu colocar o size aqui, ó, eu consigo dizer quantos eu quero que sejam mostrados ao mesmo tempo. Como ele está setado como múltiplo, eu posso selecionar mais de um. Cada select item é renderizado para um option. Como eu posso selecionar mais de um, quando eu for fazer o XHTML e o meu Manage Bin, eu tenho que mandar isso para uma lista também. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho o Select Many List Box, onde eu coloquei o dado quando for submetido para exemplo.mb.status, isto é, esse cara vai ser uma lista com os estados que eu for selecionar, e eu coloquei size 3, isto é, vai mostrar somente 3, apesar de eu ter 5 para mostrar aqui. Aí está mostrando aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, ó, item label, item value, item label, item value, item label, item value. Tá tudo bonitinho como a gente já fez antes, é tudo igual. Só vai mudar o nosso componente aqui. O nosso Manage Bin, exemplo MB estados, que recebe esse cara, tem que ter uma lista de estados. Tá? Aqui eu estou fazendo a construção da lista aqui, ó, no post-construct, pode ser também. E já estou adicionando o PR e o SC para deixar eles pré-selecionados. Vocês vão ver que quando ele mostrar essa página para vocês, ele vai vir com esses caras pré-selecionados, ok? Peço que vocês então agora pausem o vídeo novamente e façam esse exercício funcionar antes de continuar para o próximo. Vou fazer uma nota sobre o post-construct e o pré-destroy, que eu não falei ainda, tá? São anotações que são provenientes do CDI. Somente um método pode ser anotado com essas anotações. Então, por exemplo, somente um método pode ser post-construct. E no caso do post-construct, significa que esse método vai ser invocado logo depois da criação do objeto. Só que com um porém. Todas as injeções já vão ter sido feitas. Ok? Então é legal desse post-construct, porque se você tiver aquelas coisas de injeção de CDI que eu falei lá atrás para vocês, elas já vão ter sido feitas. E nós usamos no JSF o post-construct sempre para inicializar o nosso Manage Bin. O pré-destroy é o método que quando ele é anotado, ele é invocado um pouquinho antes da destruição. Então, antes do servidor destruir o seu componente, ele chama o pré-destroy. Aqui os exercícios, é implementar os exercícios com os demais componentes e assim por diante. Tá? Então façam, se vocês não fizeram, façam os exercícios aí antes de continuar para os próximos slides. Select Many Menu. O Select Many Menu é um componente estranho porque ele é uma combo box, só que você pode selecionar mais de um elemento. Então ele vai renderizar um select com o atributo size igual a 1, vai mostrar um cara só, e com o atributo múltiplo. Vai depender de como que o browser renderiza esse cara. Os atributos dele são os mesmos que a gente viu até agora. De novo, né, os componentes, os elementos que vão dentro do Select Many Menu, sempre dentro de um Select Item. Aqui o nosso exemplo, ó. Select Many Menu com 2 itens dentro, tá? Um elemento verde, V, azul, azul. Vai ser renderizado para um Select com múltiplo, só que com size 1. Eu fiz o teste em 2 navegadores diferentes, num Chrome e num Firefox. Na época que eu fiz, olha a diferença de renderização dos elementos. Ó. No Chrome ele renderizava assim, no Firefox ele renderizava desse outro jeito. Então depende muito, a gente não usa. Eu, particularmente, Razer, nunca usei esse componente. Talvez, eventualmente, possa existir um porquê. Aqui tem um exemplo de uso, ó, Select Many Menu, é o mesmo de antes dos estados, ok? Só que agora, ao invés de Select One Menu, Select Many Menu.
Também ele vai para uma lista, né? Não é um estado que vai receber, são uma lista de estados. E façam então esse exercício agora e vejam como que vai ser renderizado no seu browser aí, na sua máquina aí, como é que esse cara vai ser renderizado, depois me conte como é que foi, ok? Pausa o vídeo, faz rodar. É importante que mesmo que a gente não use esse cara, você está pegando fluência com JSF, com ManageBean, com os exemplos, com a nomenclatura, ok? Então é importante fazer o exercício. Uma das coisas que vocês devem ter visto nesses exercícios que eu passei para vocês sobre os elementos de seleção é que todas as opções que eu passei eram opções estáticas. Como assim opções estáticas? Por exemplo, você criava uma combo box com Select One Menu e eu dizia especificamente quais eram os componentes que apareciam no meu combo box, porque eu usava o fSelectItem. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que a coisa funciona. Eventualmente eu quero preencher o meu combo box com dados que vêm do banco. Tá? Eu passo uma lista, eu quero preencher com essa lista, e essa lista é dinâmica. Então, se a gente tinha opções estáticas antes, a gente também pode fazer com opções dinâmicas. Para fazer com opções dinâmicas, ao invés de usar o fSelectItem, a gente usa fSelectItems com um S no final, ok? Então, com esse fSelectItems, eu consigo dizer uma lista, né, varrer essa lista e criar os meus elementos. Ela funciona bem tranquilinho. Ó. Imagine que eu tenho um Select One Menu e eu quero preencher os dados que vão aparecer nessa minha combo box com os dados que vêm de uma lista chamada lista estados. Tá? Então, meu ManageBean, pessoa MB, tem uma lista chamada lista estados. E dentro dessa lista estados, eu tenho objetos do tipo estado, uma classe, eu vou ter uma classe estado, Pessoal, não liguem, é que é difícil de escrever aqui com o touchpad, eu não tenho canetinha nem nada, essas coisas chique. Então eu tenho, nessa lista de estados, uma lista de objetos do tipo estado, e também eu estou assumindo aqui que esse meu estado tem uma propriedade chamada sigla e uma propriedade chamada nome. Então, o que faz o fSelectItems? Basicamente, ele faz um for para nós, um laço, tá? E esse laço varre essa lista que eu coloco dentro do atributo value, ele varre essa lista. A cada volta do laço, ele pega... Opa, apertei errado. A cada volta do laço, ele pega um elemento dessa lista e coloca numa variável interna que ele usa só para fazer o laço, que eu chamei de estado. E daí no item value ele coloca o estado sigla e no item label, que é o que vai ser mostrado, ele coloca o estado nome. Bem simples. Tá? Então o que vai no value, recapitulando, é a lista que ele vai varrer. A cada volta do laço ele coloca nessa variável definida no var um elemento dessa lista. E no item value ele coloca o que eu chamei aqui estado, que é essa variável aqui, ponto sigla, e item label, estado.nome. É bem tranquilo, é bem legal de fazer isso aqui funcionar, ok? Esse aqui então é o nosso exemplo, foi os atributos que eu expliquei agora há pouco, podem dar uma lida neles. Aqui tem uma outra explicação também, depois vocês olhem um slide. Então aqui também é de novo uma explicação de como que a coisa funciona, tá? Se, por exemplo, aqui, pessoa mb.listaestados tem uma lista do tipo estado, o fSelectItems faz o laço que varre essa lista, a cada volta do laço ele coloca um elemento dentro dessa variável estado. Como se trata de um h2.selectOneMenu, cada volta do laço ele vai renderizar um elemento option, né? Porque lembra que ele vai gerar um combo box aqui, desse selectOneMenu? Então ele vai gerar um option. Aí esse meu option, o dado que vai ser mostrado, né, no item label é o estado.nome, que é essa variávelzinha aqui, que vai ser um elemento nesse laço, e o que vai ser submetido é o estado.sigla. Nova explicação aí, deem uma olhada, vocês perderam a explicação, não conseguiram entender, tenta dar uma olhada e qualquer coisa vocês me perguntam durante a semana aí. Aqui o exemplo do fSelectItems, aqui ó, Select One Menu, Select Items, mesma coisinha lá, ó. Lista estados, estado, nome e sigla. Quando alguém for selecionado, eu estou mandando para exemplo mb.selecionado. Tá? Como ele vai mandar um carinha só, esse selecionado é uma string, lista de estados é uma lista de classe de objetos do tipo estado.
Para fazer esse cara funcionar, eu preciso de uma classe estado que contém sigla e nome, preciso dos seus setters e getters. No meu exemplo MB, eu preciso de dois atributos, o selecionado, depois que eu submeter, e da lista que contém os elementos que vão ser mostrados na minha combo box. Para brincar aqui, no init, no post construct, eu estou criando a lista de estados, criei um estado PR, adicionei na minha lista, criei um estado SC e adicionei na lista. Peço que para brincar um pouquinho aqui, para ficar legal, é que eu coloquei poucos aqui por causa do espaço, mas que vocês coloquem mais estados aí. Tá? Eu coloquei Paraná, Santa Catarina, coloca Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, coloca vários, que aí você vai ver todos esses estados sendo mostrados na sua combo box. Peço então que vocês pausem esse vídeo, façam esse exemplo rodar, antes de continuar para o próximo slide, ok? Além disso, além de opções estáticas e dinâmicas, uma das coisas que vocês viram até agora é que nesses componentes de seleção a gente só submeteu strings ou valores true ou false. Listas também, efetivamente listas de strings. Teria como, ao invés de eu mandar, por exemplo, no nosso exemplo anterior aqui, ó, vou pegar essa tela, ao invés de eu estar mandando aqui no item value, tá, a sigla do meu estado, eu não poderia mandar o meu estado inteiro, mandar o objeto do tipo estado, ao invés de mandar a sigla? A resposta é sim, tem como eu fazer isso. E eu faço isso através de um elemento da API do meu JSF chamado conversor customizado. Esse conversor customizado é um elemento que tem um objetivo muito simples. Ele pega uma string e converte para objeto, pega um objeto e converte uma string. Quando que ele faz isso? Vocês sabem que a requisição em HTTP sempre trafega string. Então, quando vem uma requisição com um dado, ele vem uma string, ele converte no nosso objeto. E quando tem um objeto, por exemplo, para mostrar para o usuário, ele converte em string. A gente vai ver isso de novo numa seção chamada conversores mais para frente no JSF, tá? Outra coisa que a gente viu de diferente foi a questão da seleção única e seleção múltipla, né? Se eu tinha, por exemplo, um select one menu, eu estou selecionando um cara. Isso é uma seleção única. Significa que dentro do value do meu select one menu, eu tenho que ter um atributo aqui que representa um elemento. Beleza? Olha aqui, ó, meu estado selecionado. Por mais que eu tenha uma lista de estados, que é a lista de estados que eu vou usar para mostrar os meus estados dentro do menu, quando eu seleciono um cara, eu seleciono para um elemento. Isso é seleção única. Quando eu tenho, por exemplo, um select many list box, o que está dentro do value, como eu posso selecionar mais de um, tem que ser uma lista de elementos, ok? Então, meu manage bin tem que ser uma lista. Nesse nosso caso aqui, é uma lista... Opa, estou selecionando errado aqui. É uma lista de strings, beleza? Nesse caso aqui, como eu estou enviando os estados aqui, o label aqui, estado.nome, aliás, desculpe, estado.sigla no value aqui, essa lista de estados que eu estou recebendo aqui, quando for submetido, vai ser uma lista de siglas, ok? Então, essa é a diferença entre a seleção única e a seleção múltipla. Se eu pegar Opa, faltou um E aqui, ó. Se eu pegar todos os elementos de seleção, então select boolean checkbox é única, select many checkbox é múltipla, select one radio seleciona um, one menu seleciona um, one list box seleciona um, esses one aqui, ó, todos eles é seleção única. Many list box é seleção múltipla, many menu seleção múltipla e many checkbox aqui, então o many é seleção múltipla. O único que não tem a regrinha do one e do many é o boolean checkbox aqui, beleza? Mas é assim que eu sei diferenciar entre seleção única e seleção múltipla dos meus elementos de seleção. A questão de não ter a opção selecionada, que eu falei antes para vocês, é a tal da opção No Selection Option. Por exemplo, imagine no meu caso aqui que eu tenho um Select One Menu, isso é um combo box, eu tenho vários elementos que estão aqui, e eu quero um item, né, sem nada, para ser selecionado sem nada, ok? Que não vai ser submetido nem nada. Então eu tenho aqui um Select Item que eu coloco No Selection Option. Esse cara e um item label nenhum.
Como ele não tem item value, ele não tem opção para ser mandado, para ser enviado. Eu uso esse cara para, por exemplo, mostrar aqueles caras do tipo, escolha uma opção, tá? Ou selecione alguma cidade, selecione um estado, beleza? Ele vem com essa opção previamente selecionada por default e daí você tem que escolher uma outra, beleza? Então é para isso que serve a opção sem opção selecionada. E essa é a primeira parte de componentes do JSF, tá? Façam o exercício. Peguem o exercício de menu que vocês fizeram antes, tentem colocar uma No Selection Option para ver se ela funciona, tá? Vocês precisam pegar fluência com esses componentes do JSF para conseguir fazer a aplicação, beleza? Continuamos no próximo vídeo com as outras opções de componentes do JSF.